Meus caros alunos, professor Rogério Vieira, com a parceria com o ICD Concursos, o bloco agora de teorias é sobre a parte de proposições simples, proposições compostas, os operadores lógicos, que são os conectivos, a parte das tabelas verdades, a simbologia lógica, argumentações com todo, algum, nenhum, e as negações e equivalências. Então, um bloco muito importante para vocês concurseiros. A ideia inicial é você saber qual a diferença entre proposições simples e proposições compostas. Proposições são frases que têm um sentido completo. Tem o sujeito bem definido, o predicado, que é o que se fala do sujeito. E quando você pode ver uma frase completa, sujeito, predicado, presença do verbo, e você pode colocar como verdadeiro ou falsa, a gente tem a ideia de proposição. A partir do momento que a gente pegar essa proposição simples com outra proposição simples e fazer uma conexão com os operadores e, ou, se, a gente tem a proposição composta. E toda proposição composta também pode ser verdadeira ou falsa. É isso que a gente vai explicar com detalhes a partir de agora. Vamos lá? Vamos para a tela? Vamos embora, vamos para a tela. Presta atenção. Quando eu digo aqui, Rogério nasceu em dezembro. Então você tem aqui o sujeito, Rogério, tem o predicado, tem a presença do verbo, e pode ser essa frase verdadeira ou falsa, tá certo? Como essa frase ela é completa, eu vou chamar essa frase de frase A, proposição A. Vamos ver uma proposição B agora. Rogério tem mais de 60 anos. Como é uma frase completa, ela pode ser verdadeira e pode ser falsa, tá certo? E eu quero dizer a vocês que essas duas proposições são proposições simples, Então, A é uma proposição simples, que pode ser verdadeira ou falsa, e B também. Essas duas proposições, eu vou fazer a ligação delas com I. Aí já vai virar uma proposição composta. O que é uma proposição composta? É a proposição com proposições simples, fazendo a conexão com o conectivo, com o operador lógico, que pode ser verdadeira, pode ser falsa também, tá certo? Então, observe que nós temos a proposição simples e temos a proposição composta, tá certo? Aí veja bem, a proposição simples, eu tenho aqui a proposição A, Rogério nasceu em dezembro. Você tem uma proposição B, Rogério tem mais de 60 anos, tá certo? Cada uma dessas proposições simples, elas podem ser verdadeiras ou falsas, tá certo? Verdadeiras ou falsas. A partir do momento que eu fizer a conexão entre elas, A com B, com I, aí vira uma proposição composta, que também pode ser verdadeira ou falsa. Aí a gente pode também fazer interligação de B com A, que pode ser verdadeira ou falsa. Aí você tem outra proposição composta agora, com ou. Você pode botar se A
então B. Então fica assim, se Rogério nasceu em dezembro, então Rogério tem mais de 60 anos, tá certo? É outra proporção composta que pode ser verdadeira ou falsa. Aí veja bem, o que é que cai nos concursos? O que é que cai nos concursos? Cai as proporções simples e também cai as proporções compostas. E você vai ter que analisar que a proporção composta é formada por proporções simples com os operadores, tá certo? Aí, para que você possa verificar se a proporção composta é verdadeira ou falsa, você tem que saber das dicas dos conectivos. E, através das dicas, fazer a montagem das tabelas verdades, tá certo? Então, vamos lá, preste atenção. Voltando aqui para a tela, para o quadro. Rogério nasceu em dezembro. Mentira, porque Rogério nasceu em janeiro. Então, a proporção A, ela é falsa. A proporção é falsa. Rogério tem mais de 60 anos, é verdade. Eu tenho mais de 60 anos, certo? Alguns meses mais de que 60 anos, graças a Deus. Então é verdade que eu tenho mais de 60 anos. Então B é verdade. Verdade B. Aí agora que você já sabe dos valores lógicos das proporções simples, você agora já sabe que a proporção A é falsa. E você já sabe que a proporção simples B é verdadeira. Como é que fica as proporções compostas agora? Vamos para a tela? Bora. No I não pode ter mentira. E como aqui tem uma mentira que é a proporção A, fica falso. Então a proporção A e B fica falsa aí, porque o I não pode ter mentira. No OU tem que ter pelo menos a verdade. E tem uma verdade aqui. Então fica verdade A ou B. E no sim, então, só é falso se tiver Vera Fischer. Então, uma dica no sim, então, se tiver Vera Fischer na ordem, fica falso. Aí, como eu tenho aqui Fischer Vera, pode. Verdadeiro. Tá certo? Então, venha cá comigo. Você vai agora fazer uma montagem comigo sobre os conectivos, quais são, a simbologia, as dicas do uso correto e as tabelas verdades. Vamos montar tudo agora. Mas antes de montar, eu queria que você soubesse que quando você tem duas proposições simples, o que é que pode acontecer quando você tem duas frases, duas proposições simples em termos de valores lógicos? Presta atenção. Quando você tem duas proposições, pode ser que as duas sejam verdadeiras, possa ser que as duas sejam falsas e possa ser que tenha uma verdade. Pode ser a primeira e a segunda ser falsa e pode ser o contrário. Pronto. Então, quando você monta a tabela verdade com duas proposições, ela vai ter 4 linhas. Ela vai ter 4 linhas. Pode ser VV, duas verdades, pode ser FF, duas falsas, pode ser que a primeira seja verdade e a segunda seja falsa, e pode ser o contrário. Pronto, gente. Então, toda vez que você tiver duas proposições simples, você vai conseguir fazer a tabela verdade com 4 linhas, tá certo? E é isso que cai bastante nos concursos. Então, a gente vai agora analisar os conectivos e as tabelas verdades. Tá pronto para isso? Vamos lá? Vamos embora, vamos para o quadro. Presta atenção. Vamos apagar aqui. Vamos apagar. E vamos fazer o seguinte. Presta atenção. Eu vou colocar aqui, ó, o conectivo I, o conectivo OU, o conectivo o conectivo SI e o conectivo CC.
Aí veja, o I é chamado de conjunção. O símbolo é um chapeuzinho. O OU é chamado de disjunção. O símbolo é um V. O é chamado de disjunção também exclusiva, para diferenciar. É um V com a barra. A barra pode ser embaixo. O si é chamado de condicional. E o símbolo é uma seta em sentido único. O si é chamado de bicondicional, porque tem dois si. Aí é chamado de bicondicional. E é uma seta nos dois sentidos a representação. O não da lógica é representado por um tio ou por esse símbolo aqui que os livros de lógica chamam de cantoneira. Então vocês têm aí todos os conectivos. Vamos lá? Presta atenção. Você tem todos os conectivos. Você tem o si, e o si. O não é a curvinha, né? O tio. Vamos lá comigo aí, você em casa? Comigo aí, vocês em casa? O si e o si. E o não? Tá aí, gente. Conjunção, conjunção, disjunção, conjunção, disjunção exclusiva. Bicondicional, bicondicional, para lá e para cá, bi. E a condicional em sentido único, tá certo? O não lógico. Então vamos lá? Conjunção, disjunção, conjunção, disjunção exclusiva, bicondicional e a condicional. E aqui o não. Ok? I, o, si e o si. Ok? Muito bom. O não. Entrou? E você gostou? Isso é importante. Presta atenção. A gente vai para a tela agora para registrar esse momento, né? A gente vai colocar as dicas do uso correto e as tabelas verdades. Presta atenção. Então vamos lá para a tela, vamos lá para a tela, vamos para a tela, vamos para a tela, vamos para a tela. Vamos para a tela. Paguei aqui e a gente vai para a tela. Bora para a tela. Chegou. Então você tem uma proporção A, uma proporção B, o I, o si e o si. O não A e o não B. Eu vou agora montar essas tabelas aqui. Montar essas tabelas aqui. E para montar essas tabelas, vocês precisam das dicas de Rogério Vieira. As dicas do uso correto. Preste atenção. É importante você entender, é importante que você entenda que isso é básico. Vocês têm que saber sobre
esses conectivos. Saber o nome de cada um, a simbologia e as dicas do uso deles, do uso correto. Vamos lá? Presta atenção. Quando você tem duas proposições simples, elas podem ser ambas verdadeiras, podem ser falsas, e pode ser que a primeira seja verdadeira e a segunda falsa, ou o contrário, não é assim? Então você tem a proposição 1, que é a proposição A, 2, que é a B, e aqui você tem a coluna 3, que é do I, coluna 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Nós vamos construir as 9 colunas agora das tabelas verdades, certo? Envolvendo os conectivos aí. E para que isso aconteça, de você saber preencher corretamente, você precisa das dicas do uso correto. Então venha cá comigo, presta atenção. No I tem que ser verdade verdadeira, verdadeira verdade, tem que ser tudo verdade, ok? Então no I tem que ser verdade verdadeira, nunca esqueça. I, verdade verdadeira. Vamos para a tabela verdade? Bora, vamos para a tabela verdade. No I tem que ser verdade verdadeira. Então, em cada linha tem que ter verdade verdadeira. E aqui tem na primeira linha. Aqui tem mentira, não pode. Tem mentira, não pode. Aqui tem mentira, não pode. Pronto, acabou. Então, no I tem que ter verdade verdadeira. Se tiver uma mentira, está errado. Pronto. Agora vamos para o OU. O OU já está bem claro aqui que isso é um símbolo de verdade. Tem que ter pelo menos uma verdade. Então, para você construir a quarta coluna da nossa tabela de hoje, que é com ou, tem que ter pelo menos uma verdade em cada linha da proposição A e da proposição B, tá certo? Então, vamos preencher? Bora, vamos preencher. Presta atenção. A coluna 4, que é a coluna do ou, em cada linha tem que ter pelo menos uma verdade envolvendo A e B. Então, você vai olhar para a coluna 1 e 2 e vai procurar pelo menos uma verdade. Primeira linha tem verdade, tem até duas, né? Certo. A segunda linha não tem verdade, envolvendo A e B, não tem. Então fica falso. A terceira linha tem verdade. A quarta linha tem verdade. Acabou. Então, quando você tem um conectivo OU, basta uma verdade. Agora presta atenção! Uau, 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 tem que ser verdade única. Verdade uma. Tem que ter só uma verdade. Então, para você fazer a quinta coluna, você vai procurar ver nas duas primeiras colunas que tem A e B, onde tem só uma verdade em cada linha. Se tiver uma verdade só, é verdade. Viu? Para o tem que ter só uma verdade. Exclusiva verdade. Então, vamos lá para a tela agora. Na primeira linha tem duas verdades, não pode. Duas verdades não pode, tem que ter uma só. Nem verdade tem na segunda linha, falso. Na terceira linha só tem uma verdade, que é a frase A, certo? A quarta linha só tem uma verdade, que é a frase B. Pronto. Então tá aí. Agora vamos para o si. A sexta coluna é o preenchimento da coluna do si. Então, na coluna do si, de A para B, não pode ter vera-ficha. É a dica que não é somente eu que digo, são meus colegas também de trabalho. Dizem assim, que no si, a ordem VF não pode, vera-ficha não pode. Qualquer outra situação pode, menos vera-ficha, tá certo? A gente vai praticar isso nas questões, nos blocos de bateria de questões. Esse curso é muito bom, tá certo? É uma parceria de Rogério Vieira com o ICD Concurso. Presta atenção, presta atenção. Então, para o si, não pode ter vera-ficha, tá? Nessa ordem, VF. Bota isso na cabeça. Então, vamos lá. Presta atenção. Vamos lá. Vamos ver a sexta linha. A sexta coluna, melhor dizendo. Bora? Sexta coluna. Em cada linha não pode ter vera-ficha, tá? Vera-verão, pode. Ficha-ficha, pode. Vera-ficha, aí não pode. Ficha-vera, pode. Perfeito. Agora, vamos ver o si. O si tem que ter valores iguais.
porque eu queria que você decorasse assim, ó, que no CC todos os valores vão ter que ser iguais. Como assim? Venha para a tela, venha. Se seta de um lado e seta do outro. Se quer dizer valores iguais, ó. Tem que ter valores iguais para ser verdade. Então no se, os valores do se tem que ser valores iguais. Vamos lá? Bora. Primeira linha, entre A e B, valores iguais, verdadeiro. A segunda linha, valores iguais, verdadeiro. A terceira linha, valores distintos, falso. Na quarta linha, falso, verdade, falso. Ok? Então, no valor verdade do se, só se for valores iguais. O não há agora, a sexta coluna, o não há, é fazer o contrário do A. Então, como o A é a primeira coluna, e na primeira coluna você tem V, F, V, F, aqui você bota F, V, F, V, o contrário. O não B, então você tem, na coluna do B você tem V, F, F, V. Não B vai ficar F, V, V, F. Tá aí, gente. Todas as tabelas verdades, as dicas dos conectivos. E agora vamos para a parte das negações e as equivalências mais simples que tem. E depois a gente vai argumentar as equivalências mais complicadas. Então vamos lá, presta atenção. Vamos apagar a tela aí, né? Vamos para a tela. Vamos para a tela? Bora. Vamos apagar aqui as tabelas verdades. E vamos ver agora as negações e equivalências simples. Presta atenção. Negar é você ser contra. Então você quer negar uma frase no concurso, é quando a banca pede a negação ou quando a banca disser que uma certa frase é falsa e a banca quer saber qual é a verdade. Então toda vez que a banca disser que uma proposição é falsa, você nega o que é falso para encontrar a verdade. Aí é uma maneira da banca pedir a negação, dizer que a frase é falsa. Aí você coloca a negação dela para saber a verdade. Ou então a banca pede realmente a negação. Aí negar é você ser contra. E equivalência? Equivalência é você confirmar com outras palavras. É como se fosse o sinônimo em português. Então, em português você não pode trocar uma palavra por outra mantendo a ideia. Quando você faz isso na lógica, é equivalência. A gente vai para a tela agora para que eu possa colocar as dicas de como você deve negar. Vamos começar pelos conectivos. A negação dos conectivos nunca vai ser com eles. Então você sempre tem que ter a troca do conectivo, tá? Então se for com I, não vai ser I. Vai ser com outro conectivo. No caso aí vai ser OU. Então o I você troca pelo OU. O OU você troca pelo I. No CC, você, para fazer a negação, tira o CC e bota o ROW. É seguir essas dicas. E quando você tem o ROW, você bota CC. E no sim, então, é para você lembrar de mané. Você tira o conectivo, sim, então, para fazer a negação dele, e vai manter e vai negar. Então quer dizer que a negação do si é com mané com i. Então essas são as dicas das negações. Aí vamos fazer um resumo agora. Vamos escrever na tela o resumo dessas negações, dessas dicas. Agora, vem cá. É importante salientar
que a negação do conectivo nunca é com ele, certo? Sempre tem que trocar o conectivo. Nunca esqueça disso, tá certo? Então vamos lá, presta atenção, vamos para a tela, vamos para a tela, vamos para a tela. Chegou aqui na tela, então presta atenção. Quando você tem o conectivo I, para fazer a negação, é uma negação muito forte, é uma negação violenta. O que quer dizer uma negação violenta? Além de trocar o conectivo, você tem que ser contra tudo. Então vai ser não há e não vai poder repetir, fica ou, não B. Então você tem que negar os dois. Então vai ser não há ou não B. Então a negação do I é com ou. E a negação do ou é com I violenta. Tá certo? Essa é a primeira grande dica. Você entendeu? Então venha cá. Quando você tem ou, para negar você bota I. Quando você tem I, para negar você bota ou. Sempre. E tem que ser contra, violenta. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro ainda. Um exemplo. Vamos lá, presta atenção. Um exemplo. Estudo ou não trabalho. Eu quero negar isso aqui. Negar estudo ou não trabalho. Aí você vai fazer o quê? Tira o ou e bota aí. E é violenta. Negar tudo. Como é que nega que estuda? Não estudo. Como é que nega que não trabalho? Trabalho. Pronto. Tá aí a forma correta de negar o I com ou e ou com I. Tá certo? Ok? Agora, a gente vai à negação do ou, do si. A negação do ou e do si é só trocar os conectivos. Só isso. Você mantém as proposições simples, você mantém, ou seja, é uma negação tranquila, não tem nada de violenta, e só faz trocar o conectivo. Então vamos ver se vocês entenderam essa dica. Vem cá. Quando você tem uma frase com ou, vamos lá para a tela para você ver. Ou A ou B, certo? Eu quero fazer a negação dessa frase, tá? Aí para fazer essa negação, você bota se e somente se. Você faz a troca do conectivo por outro, né? Se e somente se, tá certo? E vai manter as proposições sim, vai manter. Mas professor, eu quero negar. Professor, eu quero negar. Mas a negação do ou para o si, do si para o ou, é uma negação tranquila. Você só faz trocar o conectivo, já está negando, viu? É uma boa dica. E repete as proposições, viu? Tá certo? Então vamos lá para a tela? Bora. Então vai ficar A aqui, B aqui. Acabou. Então deixa eu ver se entenderam. Um exemplo. Se eu digo assim, não saio se e somente se eu estudo. Eu não saio se somente se eu estudo. Tá certo? Eu quero a negação dessa frase. Eu quero negar. É a mesma coisa da banca disser assim que essa frase é mentira. Então essa frase assim, ó, não saio se somente se estudo, é mentirosa. Aí para você negar a mentira, para saber a verdade, para ir para as alternativas, você só vai fazer a troca dos conectivos, tá certo? E a troca do conectivo do si é com ou, para fazer a negação. Vamos lá para a tela? Bora. Você tem aqui si, você bota ou.
E vai repetir as proposições simples. Ó. Não saiu, não saiu, não saio, pronto, melhor assim, né? Não saio, não saio, ou estudo. Você mantém. Negou. Então a negação do ou é se, e mantém as proposições simples. Faça isso, siga essa Bíblia. Importante é acertar no concurso. Tá certo? E finalmente, a negação do se. A negação do se, você tira o se. O primeiro passo é esse. E depois que tirar o se, você vai usar o mané. Mantém o que tem antes do então e nega o que está depois do então. Então você começa tranquilo, mantendo, e depois vai na porrada, a violência para negar. Então preste atenção. Quando você tem o se então, vamos apagar aqui. Quando você tem a frase se A, então B, você deve fazer o seguinte, para fazer a negação. Você deve tirar o se, tirar o então e lembrar de mané com i. Você mantém a proposição primeira, A, antes do então, e vai negar o B, e não B. Mané, mané com i, é a negação do se então. Então, para você fazer a negação do se então, lembrar de mané. Mané com i é a minha dica. Você tira o se, mantém a proposição que está antes do então e vai negar a proposição simples que está depois do então. É assim. Vamos fazer um exemplo? Bora, um exemplo. Vamos lá. Se chove, então levo o guarda-chuva. Se chove, então eu levo o guarda-chuva. Então, se chove, então eu levo o guarda-chuva. Eu quero negar. Eu quero negar essa frase. Aí você tira o se, tira o então e lembra de mané. Mantém que chove e nega o guarda-chuva. E não leva o guarda-chuva. E não leva. Você mantém e nega. É isso. Manter e negar. É um mané. Manter e negar. É mané com i. Pronto, gente. Estão aí as negações dos conectivos.